Quero deixar claro que estou enviando os certificados do nosso último encontro. Parece que já entreguei de todo mundo. Se alguém está na pendência, depois me manda um comunicado para a gente sanar isso. E depois mandaria o deste encontro também. Bom, nós escolhemos para debater hoje, conversar com vocês, um filme de 1920 e que todos devem ter assistido, mas é bom sempre frisar a importância dele. Não é nem necessariamente o enredo em si, que também é um enredo de vanguarda, mas a forma como o enredo se transpôs para a tela. Foi num movimento artístico chamado expressionismo. Então, todos vocês viram o filme com aquelas cenas escuras, com as janelas tortas, com portas desproporcionais, quando os atores entram numa repartição pública, a mesa é lá no alto, as ruas muito finas, tortas, uma espécie de cubismo, essa é a palavra, cubismo, para fazer menção ao estilo de Picasso, certo? Tudo muito pontiagudo. Esse é o aspecto mais intrigante do filme e que vai, de alguma maneira, também intrigando a nossa forma de entendê-lo. Que não é fácil de entender o filme. Parece fácil, mas é por isso que nós vamos discutir hoje. Então, ele é um filme do expressionismo, que é um movimento artístico que veio depois do impressionismo. O impressionismo veio depois do realismo. Então, o realismo busca fazer a correspondência entre a arte e a realidade. O impressionismo já busca fazer uma correlação mediana entre a realidade e a arte. Só para vocês terem ideia, podemos conferir na obra de Monet, na obra de Rembrandt, como na obra de Van Gogh, como o impressionismo se manifesta. Ele traz a realidade, porém, em toques de cores alternados, não muito correlatos, e que você vai tomando a impressão da realidade a partir do ângulo de visão daquela arte. O expressionismo vem de encontro ao impressionismo porque já não quer mais nenhum compromisso com a realidade. O impacto deve ficar por conta da capacidade de se expressar de quem está lidando com aquela arte. Por isso que eu citei Picasso. Posso citar Edmond Munch, também, Miró e outros. Então, é uma arte expressionista, esse filme. E vocês vão notar também a data dele é de 1920. 1920, lembrando que Frankenstein, o médico e o monstro, é de 1818. O médico e o monstro, ele é de 1886.
Então, parece claro que essas duas obras influenciaram nessa película. Lembrando também que os dois autores do enredo, eles tiveram envolvimento na Primeira Guerra. A Primeira Guerra, vocês sabem, começou em 1914 e terminou em 1918. Então, esse é um filme do pós-guerra. Portanto, é claro que quem escreveu esse roteiro trouxe para o cinema toda essa visão diferenciada da realidade, é claro, por influência do ocorrido na guerra. São dois os autores do roteiro. Um deles teve a namorada, ou a pessoa que ele queria namorar, morta por um hipnotizador. Então, isso já faz parte da história. Essa relação com um hipnotizador homicida, de fato, foi colhida na realidade concreta. E o outro autor do enredo passou por um hospital psiquiátrico durante a Primeira Guerra e foi torturado dentro desse hospital. Então, juntam-se os dois para escrever. Outra coisa não poderia dar senão aquele enredo. O enredo é forte, as imagens são fortes. E antes que eu passe a palavra para um colega fazer um breve resumo do filme, se vocês prestarem atenção, eu não sei se vocês começaram a assistir o primeiro Batman, de Tim Burton, do Coringa, feito por Jack Nicholson. Então, aquela Gotham City tem uma inspiração neste filme. Tudo muito escuro, pontiagudo. Tim Burton era um admirador público desse filme. E mesmo depois, na outra obra dele, no Batman, que teve o Pinguim, ele inspirou o Pinguim dele no Dr. Caligari. E em outro filme do Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura, muitos aqui devem ter assistido, ele também inspirou-se no César, que é o Sonâmbulo. Então, só por aí vocês viram que é um filme, podem notar que é um filme que influenciou muito e continua influenciando. E é algo, não é um filme fácil de entender. O final dele não é tão fácil quanto parece. Ficou alguma coisa assim que nós vamos discutir hoje. Alguém estaria assim apto a fazer um breve resumo do filme? Quem faria? Alguém? Rosimeire? Calixto? Pois não? Está escutando? Estou. Você faria? Eu vou começar, né? Mas fazendo um breve resumo do filme primeiro, para a gente entender. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma correção. Nós não escolhemos o filme, foi nos imposto, tá? Filme horrível. Ninguém escolheria um filme desse. Está me escutando? Estou. Pois é. Mas eu não vou fazer um resumo, porque é um filme assim que é discutido até hoje, né? Os críticos ainda não chegaram num ponto X, né? É coisa para discutir aí mais 100 anos, tá? Mas eu queria só, continuando a sua fala,
que o filme é de 1920, e pós-guerra, como você disse, né? E encontrando, assim, uma Alemanha devastada, não é verdade? E com o povo isolado, desempregado, uma economia devastada, principalmente pelo Tratado de Versalhes, né? Que foi imposto à Alemanha, certo? A grosso modo, o tratado foi imposto à Alemanha, responsabilizando a Alemanha pela Primeira Guerra, e foi condenado, assim, por pagar altas multas. Isso custou muito aos cofres públicos, né? Dividiu, pegou território, Grã-Bretanha pegou, Estados Unidos, França e tudo mais. O Robert Greene, ele era descendente de judeu, certo? Para mim, você falou muito bem, o expressionismo, muito obscuro, sombras, umas imagens assim, sombrias, né? Uma coisa assim, muito louca, de outro mundo. Desperta. Eu acho que ele meio que profetizou, através do Caligari e do Cesare, que iria acontecer. Eu peguei isso de um dos críticos, de uma corrente muito boa que eu achei, porque eu fiz uma pesquisa sobre o Robert e sobre o filme, né, em si. Porque se você pegar o filme e for ver, você entende? Bolhufas. Você tem que ver ele todo num contexto, né? Quando ele foi feito, por que ele foi feito. Porque ele foi feito, nós estamos discutindo até hoje. Mas o Robert, ele pôs assim, eu vi traços de Hitler no Caligari, no primeiro Caligari ali, quando ele toca o sino e chama todo mundo. Vem aquela multidão, né? E ele, muito falante e tal, falante não, né? Entre aspas. Ele convenceu aquele povo todo a entrar e ver o sonâmbulo, certo? O sonâmbulo ali, ele para mim é o povo, que depois da guerra estava perdido. E com Hitler foi ascendendo, pegou como tábua de salvação, certo? Eu vejo isso. E muitos ali estavam muito curiosos para saber o futuro e queria que o Cesário falasse para eles o futuro, certo? E o futuro era incerto, segundo o Robert Greene. Vamos deixar os outros falarem. Ok. Considerando que a Rosimeire já fez um adiantado considerável, alguém mais quer fazer assim, um pequeno resumo do filme, antes de nós entrarmos num debate crítico acerca dele? Quem quer fazer um resumo sobre o filme? Alguém? Ninguém? Cassiane? Ô, professor. Professor, é um resumo, sim. Bom, eu acho importante a gente perceber no filme que ele é contado do ponto de vista de uma pessoa. Cassiane, depois que você terminar, eu vou dar a palavra ao Kleber, viu, Kleber? Pode aguardar aí. Continue, Cassiane. Tá bom. É importante a gente ver porque, embora possa passar meio despercebido no começo do filme, mas é muito importante o ponto de vista que se é contado, uma história, seja ela qual for. E o filme mostra isso. Mostra a história de um ponto de vista e, no final, aquela reviravolta que não era como no cinema da época, aquela inversão da história e muda-se o cenário,
já não tem mais a maquiagem pesada. Enfim, eu acho que é importante a gente fazer essa observação, os pontos de vista. Em resumo, o filme, né, conta a história de um doutor, pelo que nos contou o personagem, ele era assim totalmente perturbado com a questão do sonambulismo e investiu muito esforço em estudar e em controlar pessoas com sonambulismo para poder executar coisas, executar crimes, fazer barbáries, cometer barbáries, coisas que a pessoa, se tivesse em si, não faria. Isso eu achei muito interessante. Isso acho que é um ponto muito que tem abre muita discussão, essa questão de você manipular outra pessoa para fazer coisas que você queria e que aquela pessoa não faria se ela estivesse em sã consciência. E, enfim, o filme desenrola nessa questão. O Dr. Caligari encontra, de fato, um sonâmbulo e ele fica feliz com aquilo tudo. Os assassinatos cometidos tem sempre o mesmo, ali uma assinatura. Outro ponto interessante é a questão do boneco que ele deixa no lugar do Cesare, enquanto o Cesare comete os crimes, e todos aqueles personagens ali envolvidos na trama que ao final reaparecem todos mais recolocados. E um sentido de loucura, né? E a loucura, aonde que fica nesse filme? De fato, na narração, na primeira narração, a loucura está com o personagem. Eu esqueci o nome dele, professor. Se eu puder me lembrar. O Alan era o amigo do Franz. Franz e Alan. O Alan morreu, não é? Isso, o Alan era o amigo. Então, na primeira, né, no primeiro ponto de vista, a loucura estava no Franz, porque todo aquele cenário foi feito em função disso. É um cenário cheio de sombras, que nem a Rose falou. Não tinha... Eu achei fantástico a questão da assimetria com relação à cidade. Não tinha forma, as luzes, a iluminação, onde vai, a questão da câmera, de ser uma câmera única. Então, a gente consegue perceber um foco de luz, uma câmera posicionada e o restante tudo pintado. Uma obra, assim, fantástica. Eu amo cinema e gostei demais do filme, Contrário da Rosa. Eu amei o filme. Amei. E, com certeza, quando o foco vira para a questão de que dá aquela reviravolta, é impressionante como eles fizeram isso. Aí a gente se questiona aonde é que está a loucura. Será que, de fato, o doutor Caligari era o doutor Caligari ou era só o diretor de um hospício? E o mais importante do filme é o final, como o senhor mesmo falou, é a gente pensar por que a câmera fecha nele e ele diz, agora eu sei do mal que ele padece, agora eu sei o que ele pensa de mim, ele pensa que eu sou o Dr. Caligari, então agora eu sei como eu vou curá-lo. Ali deixa um negócio assim que me arrepiou, até no último fio do cabelo, que Deus me livre. Então é isso, pode falar, Kleber. Muito obrigado. Obrigado, Cassiane. Obrigado, professor. O que, assim, é uma pequena intervenção. O que eu observei logo no início do filme foi eles falando de espíritos e assombrações que por ali pairavam, né? E no período em que o filme foi criado, né? Foi feito, pairava na Alemanha, no mundo, na verdade, essa incerteza, esse medo e esse pavor, né? Outra coisa assim que eu achei bacana não, que era evidente, figura de autoridades insanas.
ele não confiava, né? A falta de confiança na sanidade das autoridades. Então, é basicamente isso, assim, que todo mundo falou muito já, né? O filme é um filme curto, mas o que me chamou a atenção foi isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, então eu vou fazer um questionamento para vocês. O filme começa, então, na narrativa de Francis, ele falando da figura do Dr. Caligari. E ele menciona a questão de um amigo que ele tinha. E que esse amigo foi morto pelo tal sonâmbulo. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: vamos considerar que o Caligari seja esse Francis, e que ele criou esse personagem para matar o amigo dele, que via nele um rival em face de Anne, que era a mulher que os dois amavam. Em virtude disto, ele foi tomado por esta loucura e criou toda essa história envolvendo Caligari e o sonâmbulo, exatamente para ocultar o homicídio praticado contra o amigo. Ou seja, ao final, Caligari estava dentro da mente deste autor. O que me dizem disso? Quem quer falar? Acompanhar, não acompanhar, trazer... Porque a pergunta e essa nós vamos tentar responder, nós temos que responder essa pergunta até o final, pelo menos tentaremos. Quem é o Dr. Caligari? Não ficou claro no filme. Quem é o Dr. Caligari? Ou ele pode talvez nem existir. Mas vamos partir do pressuposto de que essa morte do amigo tenha incutido na mente do autor, Francis, esta construção desse personagem. Que me dizem? Professor, se me permite, Reginaldo. Fique à vontade. Vamos lá. Com essa pergunta do senhor, né? Pelo que eu pude entender do filme, ela traz em si, né, o próprio filme diz dessa dualidade, da própria dualidade que há no Francis. Então, essa ideia já que ele não consegue se ver matando o próprio amigo pelo amor, que seria que realmente, se você tem, dentro de um cenário ao qual tudo se passa na cabeça dele, que seria o cenário final, né, o desenrolar final da trama, no meio, tipo assim, então toda essa construção que é feita por ele é feita dentro dessa dualidade. Ele cria essa moça que já está lá dentro do manicômio com ele cria todo esse amor, ele cria ele já vê o outro assassino, já vê o doutor que ele já conhece, e na verdade, no fundo, isso diz da dualidade. Ele não seria capaz, enquanto ele, por questões morais e outras mais, mas é interessante que ele cria um doutor que ainda distancia ainda mais, que cria outro terceiro, né? Ele cria o doutor Caligari, ele consegue se distanciar a ponto de não ele influenciar a cabeça do assassino, né? E ainda dá uma conotação de destino ainda, para poder fugir da estrutura do assassinato. Não, você não morreu, não foi eu que te matei,
foi tal indivíduo conduzido por outro doutor. Então, ele cria toda uma trama para fugir ainda mais dessa dualidade de assassinato, de homicida, que passa na mente dele para poder ter o amor dele. Muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Obrigado. Estou lançando essa hipótese, e sobre a qual quero ouvi-los, não que ela possa, evidentemente, ser a mais ajustada, é uma hipótese. E por qual a razão dessa hipótese? Porque, conforme uma das colegas já disse, sob o ponto de vista, sob o ponto da narrativa, quem está narrando? Então, na perspectiva de quem está narrando, a construção do cenário, dos episódios e dos fatos é uma construção disforme, que foge à realidade convencional. Então, quem está narrando, a narrativa pertence a quem tem uma visão distorcida da realidade. O que me dizem disso? Quem quer avançar nesta reflexão aí? Ô, Calixto. Pois não. Ele também, pela situação ocorrida, ele pode ter desenvolvido também como uma dupla personalidade, criando o Dr. Caligari para fazer as coisas que ele não faria, para justificar. Como se ele quisesse praticar algo ruim, o Dr. Caligari assumiria e faria. Depois ele voltasse como se nada tivesse acontecido. Como dois lados da mesma moeda. Essa questão do narrador, meus caros, eu queria avançar com vocês um pouco mais, porque na medida em que o narrador é que conduz, na medida em que o narrador é quem conduz a construção dos fatos, a questão é: quem está hipnotizando? Quem está hipnotizando? Quem é, na realidade, o César, esse sonâmbulo? Quem hipnotiza? Quem é César? Quem é o verdadeiro Caligari? Eu gostaria de ouvi-los um pouco mais nisso. Quem está hipnotizando? O que essas figuras representam nesse contexto? Dentro dessa metáfora, o que essas figuras representam? O que me dizem? Isso pode ser refletido a partir de um próprio conflito interno. Talvez carregamos em nós esse conflito também. Talvez tenhamos em nós uma espécie de César adormecido, cujo superego o mantém ali guardado. Mas às vezes ele pode sair. E nem sempre sai. Às vezes ele flutua em pensamentos e intenções. Mas às vezes ele pode sair em atitudes e atos. Seria essa discussão a partir da construção daquele cenário distorcido, expressionista, já uma análise sobre a vida psicológica de alguém? Quem fala? Professor, pensando por esse lado, isso explicaria uma cena que, enquanto o senhor falava, me veio à cabeça. Eu acredito que levando por esse lado não sei se isso chamaria psicopatia, não sei, essa psicose, não sei o que ele inventa, ele ter inventado, o Francis ter inventado toda essa trama. Tem a cena que o César ele entra para matar a Anne.
E nessa cena, parece que ele fica apaixonado por ela, alguma coisa assim, e deixa o objeto cair do crime e pega ela e corre com ela. Então, eu vejo mais o Francis no sonâmbulo do que no Dr. Caligari. Como se ele, para se justificar, para justificar o ato que ele cometeu, supostamente ter matado o amigo Alan, ele cria esse sonâmbulo que é manipulável. E alguém precisa manipular, e aí sim ele cria o Dr. Caligari na figura do psiquiatra. Mas eu vejo ele como o sonâmbulo. Me veio essa cena, ele tentando carregar ela e enfim, faz todo o seu esforço para carregar ela todo por quê, né? Enquanto o senhor falava, me veio isso. E isso tinha ficado na dúvida aqui, assim, na minha cabeça, durante o filme. Eu falei, mas por que, assim, essa paixão, assim, logo? Mas eu acredito que pensando por esse lado, pode ser o alter ego dele. Lembrando que nessa época a psicanálise já existia, certo? Já existia a psicanálise. Ela é do final do século XIX, comecinho do século XX. Ali. Então já existia a psicanálise. Portanto, essa questão de esmiuçar a vida intrapsíquica já estava em debate. Ego, superego, ídios, já era um debate em atividade naquela época, principalmente na Alemanha. Freud. Alguém quer falar mais? Quem avança? Alguém quer falar? Eu, sinceramente, eu... Tá escutando? Sim. Vamos lá. Eu não levei pelo lado psicanalítico, né? Apesar de ser bem explícito, certo? Sim. Mas eu não levei por esse lado, não. Eu fiz uma leitura, sim, da coreografia da Alemanha quando foi feito o filme, certo? Até pela história do Robert também. Eu não foquei nesse lado psicanalítico, não. Porque como explicar a morte daquela autoridade lá que tratou o Caligari tão mal, né? Ele se sentiu até humilhado, né? Quando ele foi lá pedir autorização e ele nem ligou ele 3 vezes. Ele lançou assim, aquele olhar assim, vai ver comigo depois. Eu não explicaria. Eu não veria dessa forma. Eu não pensei o filme dessa forma. Na realidade, dentro do filme já havia a figura de um outro assassino, né? Já havia um outro assassino que havia sido preso. Então já havia outras mortes. O ajuste entre as mortes pode ter sido feito pelo narrador. O que eu estou tentando fazer é trazer à discussão as diversas hipóteses que o filme pode abrir. Então, quando a Rosemary fala que o sonâmbulo pode ser, em algum momento, considerado como sendo o povo, o que me dizem sobre essa observação? O povo pode ser alvo dessa prática de alienação comparada a um sonambulismo? Um sono popular? Um sono coletivo? O que me dizem? Oi, Rose. Fala aí. O professor, isso é a retórica. Hein, Regi? É a retórica, né? É uma retórica, bem clara. Dá para observar isso nessa questão do quanto a situação, o filme representa que a gente sabe disso, toda a arte em si, ou pelo menos a grande maioria delas, tendem a expor aquilo que é
regional, aquilo que está sendo passado pela sociedade. A gente vê, assim, por todo o próprio expressionismo, né? Como foi colocado nesse filme aí, a forma como ele representa aquilo que se passa. Desculpa ter chegado atrasado um pouco, eu tive que baixar de novo o programa, mas não sei se vocês já comentaram sobre isso, mas o fato de se ter um filme que representa a alma humana, essa arte cinematográfica representando a alma humana, no sentido de fora do realismo, né? Aquela situação que está dentro das pessoas, o desespero, né? A deformidade, está tudo tão disforme, está tudo tão fora do lugar. Eu quando assisti o filme, né? Eu fiz questão de estar olhando essa questão da Primeira Guerra. Você vê que a Primeira Grande Guerra, ela não foi assim, foi a primeira, foram 22 milhões. Né? Quando você estuda a Primeira Grande Guerra, você vê que ela foi assim, de uma matança, de uma perversidade tão grande. E quando você estuda o porquê que essa guerra começou, você fica mais assustado ainda. Aí essa guerra, essa grande guerra, ela começa por falta de conversa. Faltou ali momento, né? E todo mundo queria ganhar espaço. Mas no final, uma guerra que se esperava ser de semanas, ela dura anos e leva 22 milhões de pessoas. Fora as pessoas que voltaram da guerra, as pessoas que voltaram com alguma deficiência e tudo mais. Isso na Alemanha, na França, na Hungria, com a Áustria-Hungria, né? Agora, olha o peso disso. A própria Inglaterra, numa situação como essa, ainda mais depois de uma Alemanha, né, que foi subjugada, pelos aliados ali, que ficou devendo 22 bilhões, né, 22 bilhões de dólares, se não me engano. 20 bilhões de dólares com a dívida dela. Então, o povo lá sofrendo, não tendo realmente o que comer, tendo que produzir o seu próprio cinema. Então, é claro que o ser humano vai estar perdido, vai estar nessa desconstrução toda. E acho que foi um ótimo remédio, viu? Porque deu para a gente caracterizar o que foi o cinema em si daquela época. Agora, é interessante que você vê que esse rapaz, ele começa no filme, quando a gente assiste o início do filme, você vê que a moça passa por ele e ela fala assim, ele fala, né? Eis aí a minha prometida. E passa aquela moça toda alienada. Então, logo no primeiro, pelo menos quando você assiste o final, você vê que no início do filme, ele já havia ali um amor platônico, uma coisa que não era da realidade, uma coisa que foi criada na mente dele, porque ela sequer olha para ele. Ela passa toda alienada por ele. E no final ela continua alienada. E ele objetivando ela e ela totalmente distante dele. Aí você consegue perceber que realmente foi tudo dentro da cabeça dele, trazendo esse início, meio e fim. Aí dá para entender o porquê que ele traz esse amor eros, levado à situação mais extrema, para poder vir a querer ter o amor dele na vida dele. Ele cria um romance, é criado nele um romance, é criado por ele, né? É isso, obrigado. Aproveitando a fala do Reginaldo, nós temos conhecimento das possibilidades a serem efetivadas de destruição da realidade. A realidade ela pode ser concebida a partir de fragmentos próprios e inerentes ao seu protagonista. Vou explicar isso um pouco melhor. Se nós pegarmos alguns dirigentes, algumas pessoas, e colocarmos essas pessoas para falar da realidade, essa realidade será produzida dentro da narrativa deste indivíduo. Mas, ao mesmo tempo que esse indivíduo está produzindo a narrativa à sua maneira,
ele está dentro desta realidade. São personalidades esquizofrênicas, em que se parte a realidade. Nós sabemos perfeitamente de algumas pessoas que, quando falam, quando dão entrevista, que quando se manifestam, distorcem a realidade. Ao mesmo tempo que distorcem a realidade, eles estão dentro dela. Daí eu pergunto, essa questão da realidade, quem manda, ao final, na realidade? A realidade pertence ao narrador, portanto, ela é um fenômeno subjetivo, ou a realidade é um contexto objetivo e que nos torna subservientes a ela? Quem for responder, um pouco de cautela na resposta, porque ela vai desmembrar em outras perguntas. É por isso que eu quero ouvi-los. Quem quer falar? Eu vou repetir. A construção da realidade implica no seu agente, no agente da narrativa. Então, ele molda a realidade à sua maneira. Se ele molda a realidade à sua maneira, ele está construindo-a subjetivamente. Então, enquanto ele narra, a realidade ela é subjetiva. Na medida em que ele é inserido dentro desta realidade, a realidade passa a ser objetiva, ele está dentro dela. Primeira premissa é essa. A segunda, quem faz a separação? Quem tem o poder de narrar a realidade? Quem? Quem, ao narrar a realidade, faz com que ela realmente seja aquela referência? Essa é a primeira. Segunda questão, quem tem o poder de colocar os outros dentro da realidade? Essa é a segunda questão que eu gostaria de desenvolver com vocês. E é um momento pelo qual nós vivemos. Nós estamos... Existem doutores Caligares por aí. Existem sonâmbulos por aí. Césares por aí. E existem Francis por aí. Então, esse conjunto de personagem que está ligado àquela Alemanha também está ligado ao Brasil de hoje. Está ligado à Hungria, à Bielorrússia, Nicarágua e outros países. Então, eu quero discutir isso com vocês. Quem quer avançar nesse debate aí? Ô, professor, essa credibilidade da narrativa, eu creio que ela está relacionada com o que a gente interpreta dos fatos que a gente vive, né? Então, por exemplo, relacionando com o que a Alemanha vivia naquela época, um clima de pessimismo, de falta de esperança, relacionando, inclusive hoje, nós, não unicamente com a pandemia, mas até com as questões, sei lá, políticas, econômicas, está muito parecido. E os personagens também meio que se repetem. Outro ponto que eu observo aí é que no filme mostra meio que um narrador inconfiável, na minha percepção. E esse narrador inconfiável, ele é demonstrado nas figuras, por exemplo, das autoridades, né? Figuras aparentemente insanas. E o que ele, por exemplo, na época, a gente percebia que principalmente a classe média alemã, que a gente fez uma análise, um estudo, ela estava completamente alienada aos fatos que estavam ocorrendo. Ela deu as costas, igual a nossa classe média atual está dando as costas para os fatos que estão ocorrendo. A análise que eu faço é mais ou menos isso.
eu acompanho o raciocínio do Kleber e pergunto a vocês sobre a questão da realidade. Porque quem falou que nós interpretamos a realidade? Nós temos o poder de interpretar a realidade ou alguém interpreta por nós? E ainda, se alguém interpreta por nós, qual a realidade que ele vai interpretar? Aquela realidade verdadeira ou a realidade que ele imagina e nos apresenta? Enfim, na medida em que o filme destrói a realidade, o tempo todo é uma destruição da realidade. E a realidade, ao final, explode dentro de um hospício. Eu quero saber isso. E, até hoje, o que é a realidade? Quem constrói a realidade? Eu quero saber. Alguém tem noção? A construção da realidade, ela se dá de acordo com aquilo que eu enxergo como mais favorável a mim. Talvez seja isso. Professor? Estou pensando. Fale. Pode falar, você que começou depois. Qual Jéssica, mulher que é? Falar. Jéssica, quer falar? Isso. Eu penso que a realidade é uma coisa e a realidade que a gente cria é outra coisa diferente. Eu acredito que no filme ele passava uma realidade, ele contava uma realidade para as pessoas, mas que realmente não era aquilo que realmente é a realidade. Como você disse, que acabou dentro, né, de um hospital. Por quê? Eu assisti um filme que chama Fratura, e nele foi mais ou menos isso. Ele achava uma coisa, mas a realidade era totalmente diferente daquilo. Porque nós, seres humanos, a gente tem o poder de imaginar, né? De criar as coisas na nossa cabeça e até confundir outras pessoas com esse pensamento, acabar fazendo terceiros também concordar com aquela visão que a gente tem sobre certo tipo de assunto, que às vezes não é a verdadeira realidade, e sim uma mentira que foi criada e foi sustentada. Eu penso um pouco, não sei se é mais ou menos por esse ângulo que o senhor está indo, se me corrija se eu estiver errada, mas é o meu pensamento. Obrigada. Sim. Sim, é o que eu pude perceber aqui, né? E eu tenho discutido isso muito nas questões políticas, é que dita a realidade, quem domina a narrativa e se faz ouvir. O primeiro momento, aquele senhor que acompanha o narrador, ele é levado pela narrativa daquele rapaz. Aí logo, e nós somos levados como ele, porque o plano que nós conhecemos é aquele. Então, a narrativa, e quem diz da narrativa é esse rapaz. Já no final do filme, é apresentado uma nova narrativa, porque nos é apresentado o fato. Aí, quem está dizendo a narrativa já é uma narrativa objetiva, se não me engano, porque ela vem com o fato de você observar que aquele lugar é um hospício. Aí, depois, a narrativa ela é dominada pelo psiquiatra Dr. Galigari, pessoa mesmo, não da mente do rapaz. E ele que diz que aquele rapaz é o louco, que aquilo tudo é um sanatório. Aí ele passa a ser aquele cara que controla a narrativa, que diz da narrativa e se faz ouvir. Ouvir aqui, gente, no sentido de ouvir já trazendo convencimento do outro, viu? Que até então se faz ouvir, você só escuta. Aí isso é interessante. Você só escuta quem você dá crédito. Se você não dá, dificilmente você pode escutar, mas você não vai ouvir, como diz minha mãe. Você está me escutando, mas não está me ouvindo? É isso, obrigado. Alguém pode me explicar se esse filme
tem alguma correlação com o mito da caverna de Platão? Alguém quer desenvolver essa ideia aí? Se tem algo a ver, em qual contexto? Quem poderia falar aí? Quem quer falar? Quem fala? Vamos lá, gente, vamos falar. Calixto, boa tarde. Olá. Kimberly do terceiro período. Só voltando na questão da realidade, uma coisa que me chamou muita atenção no filme foi o quê? No final dele, o que ele mais expõe é que cada indivíduo ali vivia na sua realidade dentro da sua cabeça. E tanto que o final do filme não era para ser aquele. Eles colocaram aquele final, o que muita pessoa julgou, porque não era o que estava programado para o fim. E se a gente for levar a questão da realidade, a gente vê que ali é diversa. E acontece muito na sociedade atual. Porque cada ser humano está em um degrau de acordo com a sua realidade. E as interpretações decorrentes a isso causam muita divergência. Igual a amante no filme, que seria a noiva, ela acha que ela é uma rainha. Então, o filme, no geral, para mim, mostrou o quê? Que cada ser humano vive em uma realidade totalmente diferente e paralela da do outro. Eu achei a interferência da Kimberly muito interessante e queria saber se alguém quer comentar essa interferência dela. Achei bastante pertinente. Quem comenta? Porque parece quase que ela responde, além dela responder a pergunta que nós fizemos, ela dá a entender, depois ela pode complementar, que cada cabeça é uma caverna de Platão. Então, não existe a caverna, existem as cavernas. Alguém quer comentar a fala dela? Eu ouvi mal aqui, eu vou só falar o que eu tinha notado aqui no começo, depois eu não ouvi ela mais. O Francis, por exemplo, ele é aquele que conseguiu sair da caverna, certo? Ele conseguiu sair da caverna, viu o sol e foi considerado louco pelos outros, certo? Mas quem realmente tinha razão? Era ele. Do meu ponto de vista, era o Francis, e foi considerado louco. Passou o filme inteiro sendo racional, que corria atrás da verdade e tal, achou a verdade, e por último foi preso no sanatório. A minoria, eu diria, né? E se a gente for pensar também com... E se a gente for pensar também com esse ponto, a gente tem que pensar o quê? O Francis ali, ele vivia uma realidade na cabeça dele tão confusa que nenhum dos outros personagens conseguia entender a realidade dele. Nem mesmo o, até então, Dr. Caligari, que estava tentando entender a cabeça do paciente. Então, assim, cada um estava tão perdido dentro de si mesmo que eles não conseguiam impor o que de fato estava acontecendo e o que não estava. E, às vezes, isso pode ser até dito na sociedade atual. Cada um está tão preocupado com a sua cabeça que não consegue enxergar de forma racional e mais ampla o que está acontecendo. Professor, posso acrescentar? Claro. Nessa questão, eu também já tive uma visão mais parecida com a da Rose. Eu concordo um pouco mais com a fala dela, que da Kimberly. E o que me parece é que, apesar do filme ter colocado toda a questão da loucura, da simetria, a narrativa do cara era louco, na verdade, eu acho que ele foi o único que não sofreu ali dentro de psicose carcerária. Ele era o único que ainda tinha ciência de si e conseguia, de fato, fazer a diferença entre a realidade e o que não era verdade. E não sei, o personagem passou isso para mim. Embora para alguns não tenha ele passado essa segurança, para mim ele passou.
Ele me passou a segurança de que ele foi o cara que foi atrás, que ele foi investigar e tal. Então, pode ser que a caverna não seja a nossa cabeça, pode ser que a nossa cabeça seja a liberdade. A caverna é onde nos prendem. A caverna é onde nos transformam em psicopatas. A caverna é onde você só consegue ver sombra, não é onde você consegue ver amplo. Onde você consegue ver amplo é dentro da... E por esse raciocínio, é claro que esse raciocínio não é meu, é de Descartes, né? O único que parecia raciocinar ali era ele. Então, ao contrário do que disse a Kimberly, concordando com o que disse a Rose, ele, para mim, era o único são ali. E a fala final do Dr. Caligari deixa isso para mim claro. Ah, tá, já sei, ele já descobriu a doença, ele precisa ser curado. Quer dizer, ele não estava sendo manipulado. Parece que ele não via as coisas distorcidas, apesar de a fala e a narrativa dele serem passadas como distorcidas. É como a gente falando, discutindo hoje em dia um tema atualíssimo, né, que é a quarentena que a gente está vivendo. E aí vem um bando de gente e fala assim, mas vocês é doido, vocês estão doidos, vocês vão ficar dentro de casa, vocês vão fazer isso e fazer aquilo. Então, assim, tem alguém tentando distorcer a nossa realidade. Se você não se volta para dentro de si, você acaba sendo contagiado, contaminado por aquele discurso imperativo que é o discurso do Dr. Caligari no filme. É o meu ponto de vista. Vamos pensar. A partir dessa fala da Cassiane, juntando as duas e avançando um pouco mais, eu queria saber como vocês interpretam o fato de um sonâmbulo ser consultado sobre o futuro. Que metáfora é essa? O que significa? Então, o sonâmbulo, Dr. Caligari o apresenta e esclarece. Podem perguntar sobre o futuro, ele vai esclarecê-lo. Como vocês interpretam isso? O futuro sendo perguntado a um sonâmbulo. Reginaldo, o que você acha? Uai, professor, essa pergunta é interessante, né? Porque sempre que a gente pensa em alguém dormindo, é como se a gente pudesse transcender aquilo que é nosso, né? O sono, o dormir, nos leva a essa ligação, esse contato. Há pessoas que dizem que até fogem do seu corpo, né? Ou conseguem navegar por outros mundos dormindo. Então, me parece muito louvável pensar sobre isso, sobre essa questão mesmo. Pergunte, ele é um mensageiro desse outro universo e desse outro mundo que nós, quando acordamos, não vemos mais. Ele consegue trazer a notícia de lá, coisa que a gente não consegue, porque ele está entre nós acordados e quem dorme, o sonâmbulo. Bem interessante, a questão da transcendência. Então, você está fazendo uma ligação entre o futuro e o sonho. É isso? Sim. Sim. A ideia que se tem na transcendência é que lá não existe, pelo menos o que eu tenho lido dentro do ocultismo, né? Que lá não existe passado, presente ou futuro. Todos os tempos se encontram na transcendência. Ela é atemporal. Então, logo, o futuro lá se encontra também. Aí, então, fica claro, isso é até senso comum, né? Pelo que a gente conhece com muita gente, conversa com muita gente aí, muita gente crê nisso. Reginaldo, eu vou até aproveitar tua fala, teu começo de raciocínio, pelo seguinte: o primeiro a fazer uma pergunta,
que é o amigo do Francis, o Alan, ele se levanta e pergunta para o futuro, para o sonâmbulo, quando eu vou morrer? Quer dizer, a primeira pergunta, quando eu vou morrer? E ele tem aquela triste resposta, que ele ia morrer até o dia seguinte. Ou seja, o futuro se manifestou ali contra aquela pergunta. Ou seja, veja, pergunta-se para o sonâmbulo sobre o futuro. Quando eu vou morrer? E a resposta veio de imediato. Imediatamente. Você vai morrer ainda nesta madrugada. Até o final da manhã você morre. Como se alguém, se o Reginaldo quiser interpretar isso, como vocês interpretam isso? Você vai morrer, quer dizer, o pensamento de futuro durou pouco naquele sonho. Como interpretam isso? O que me dizem? O oráculo foi muito cruel em relação ao futuro. O futuro tem uma curta. Uhum. Eu acredito que ainda que o oráculo estivesse errado, a vida do Alan já tinha acabado ali naquela madrugada, porque ele não ia viver mais. Ele ia viver em função da morte, do amanhecer. Ele, ainda que não tivesse sido morto no dia seguinte, ele não ia viver. Então, quer dizer, a pergunta dele, a preocupação dele com a morte, para mim é uma bobagem. A gente tem que preocupar com a vida. Morte a gente tem certeza. E quando ele perguntasse, eu posso morrer amanhã. Acho que qualquer um de nós pode morrer ao amanhecer. Qualquer um. Só que o fato é que acabou com o coitado. Acabou com a expectativa dele. Qualquer uma. Então, para você, no seu entendimento, a pergunta dele já foi um pedido de morte. Foi, com certeza. Já era a sentença, porque se falasse com ele daqui a uma semana, ele não viveria essa semana. Ele viveria em função do dia que ele ia morrer. Eu acho. Não seria, no sentido do jargão, professor, o futuro não nos pertence? Parece que tem alguém querendo falar aí. Alguém queria falar? Quem foi? Escutei aí. Quem? Eu. Eu quem? Rose. Vamos lá. Pode falar. Veja bem. É a primeira pergunta. Não é verdade? Feita pelo Alan, não é? Sim. Quando Caligari manda todo mundo entrar, presta atenção, né? Ele manda todo mundo entrar. Diz que tem ali um sonâmbulo, certo? Para ver o futuro. Bacana? Sim. Esse é o discurso de quem? Do Caligari. Aí o Alan, qual que é a primeira pergunta? O que você tem que falar para mim? Você vai morrer. Qual que é a do Caligari? Então vamos ter que matar para reforçar o meu discurso. O meu discurso está certo. Então, ele providenciou a morte do Alan. Para mim, a minha visão é essa. Ele tinha que providenciar a morte dele para reforçar o discurso do Cessário. É isso. Só acrescentando, Rose, no seu ponto de vista, é isso que eu também penso. Só que primeiro que mata não é a faca, não é o tiro, não é a circunstância da morte. O primeiro que mata é o discurso. O discurso mata. E independente se a pessoa continue viva, ela sofre de uma morte em função do discurso. O discurso é muitíssimo perigoso. E determinante também. Prosseguindo, meus caros. Quer queira, quer não, o nosso conflito existencial carrega
um pouco de Platão e um pouco de Aristóteles. Platão naquilo que estamos entendidos de que o verdadeiro mundo é o mundo das ideias. E que esse plano físico aqui é tão somente um breve resumo do grande e verdadeiro mundo das ideias. Platão. E do outro lado, seu eterno opositor, Aristóteles, que aponta para baixo. O mundo é o que é provado, demonstrado. O mundo tem uma causalidade. Então, o mundo passa pela causalidade. E esses dois, se vocês perceberem, dividem toda a filosofia. E, de uma certa forma, divide praticamente todo o pensamento humano. Quer queira, quer não, nós dividimos o pensamento. Manda uma banda para o lado platônico, no apego à ideia, no mundo das ideias, que esse mundo físico aqui é apenas um arremedo do mundo das ideias. Ao passo que o pensamento aristotélico, ele, ao contrário, ele concebe esse mundo concreto como a própria concretude da ideia. O fundamento da ideia está na concretude, no mundo causal. Isso divide as pessoas. Daí, eu pergunto a vocês, quem vai internar quem? Quem está dentro da caverna? Quem está fora da caverna? Quem tem a chave da caverna? O mundo das ideias ou o mundo da causalidade? O que manda na realidade? A ideia ou a causalidade? O que me dizem? Quando eu acabei de ver o filme, o que eu mais me perguntei foi o quê? Eu pensei, Kimberly, suponhamos que fosse uma série e apresentasse a realidade de cada um como apresentou do personagem. Eu teria tanta certeza que a realidade apresentada para mim é de fato concreta? Ou diante de tantas histórias que me levassem a uma conclusão geral, eu me perderia do que é de fato estar são ou não? E aí eu queria saber se mais alguém também pensou nisso, ou se foi só eu mesmo. Que acreditei, talvez, de primeiro ponto de partida no que foi apresentado, de fato, por ter sido apresentado de forma mais ampla. E se todos ali que estavam no hospício também tivessem tido um momento seu, digamos assim, um capítulo seu, eu teria abrangido o hospício inteiro de forma mais concreta e total. Exatamente, outra questionamento importante. Quem avança? Quem quer falar alguma coisa? Quem fala? Eu avanço, professor, na questão do discurso do método. Quando Descartes diz que eu pego o que eu tenho, mas eu questiono. Você me dá a realidade. É essa. Mas se eu não questiono essa realidade, então eu sou manipulável. A questão não é onde é que está a realidade. A questão é onde que está o questionador, o que vai atrás, o que investiga. Porque você pega como natural coisas que vêm de autoridades, por exemplo, como do pai e da mãe. Eu estava assistindo uma palestra que está no portal. Eu esqueci o nome do professor Sabai. Aí ele estava citando a questão de chupar manga e tomar leite. A minha mãe disse que se chupasse manga e tomasse leite, isso era perigoso. Então, quer dizer, vem de uma autoridade, que era a mãe. Mas se você pega essa realidade e você não a questiona, então você vai viver numa caverna. Esse é o primeiro passo no discurso do método de Descartes. É você questionar o que te é colocado.
tudo, questionar tudo. É questionar infindavelmente, ele fica até chato, né? Eu digo até o método Socrático, como Sócrates também questiona. Porque aí você vai se localizar na realidade. Porque se você só tomar a realidade para você como ela te é colocada, então você é totalmente seres inertes, como tinha ali no filme. Um achava que era a rainha, o outro lá que era um sonâmbulo, que era com umas flores, não questionava, pelo contrário, Francis, que sim, que questionava o tempo inteiro. A questão é essa, não é a realidade que você pega, é o que você questiona e o que você toma para si. Ah, não, então tá bom, com isso aqui eu vou concordar. Agora, como que a gente pode discordar? Como é que a gente pode ter autoridade discordando de uma definição, de uma ordem da OMS, vendo os dados que a gente vê hoje, vendo que num curto espaço de tempo, as covas lá que estavam abertas, hoje está tudo lá fechado e cheio de gente. Então te entrega uma realidade? Não! Isso é bobagem, isso é gripezinha, isso é não sei o que lá. E aí a pessoa toma para si porque é mais fácil. É mais fácil do que questionar. É muito mais fácil tomar para si uma realidade do que você a questionar. E aí, quando você não questiona, a gente tem isso aí que está acontecendo. Olha Manaus, professor. Olha como que está falta de questionar. Não, eu vou me posicionar. Essa é a realidade. E eu a interpretei e eu me posiciono dessa maneira. Mas é difícil. É difícil. É como a Kimberly mesmo falou, é voltar para si. É tentar entender o que se passa e tentar instigar também que as pessoas questionem a autoridade, seja lá de onde ela vem. Eu quero retomar essa questão do sonâmbulo. Aliás, abrindo um parêntese aqui, se vocês pesquisarem esse ator que fez o sonâmbulo, o César, Conrad Veidt, já fez uma série de filmes e todos muito difíceis. Depois eu recomendo que vocês assistam um filme chamado O Homem que Ri, que ele fez, que ele tem que ficar o tempo todo, ele teve os lábios cortados, e ele fica o tempo todo, o filme todo, na posição do riso. Não é que ele esteja rindo, porque ele, quando criança, ele passou por essa deformidade para ser vendido, para ser objeto de gargalhada. E ele cresce com esse riso estampado na cara. O Homem que Ri, é de Victor Hugo, é um clássico. E ele que fez. Aliás, esse personagem, o Homem que Ri, inspirou o Coringa. Então, esse ator ele tem diversas passagens. Passou pelo filme Casablanca, fez aquele alemão lá. Mas, enfim. Então, retomando o sonâmbulo, mais uma vez. Meus caros, diante desta uma realidade das ideias e uma realidade causal, nós somos em vida, nós somos sonâmbulos. O que me dizem? Somos todos sonâmbulos? Quem fala? Eu acredito que sim. Por muitas das vezes fechamos os olhos para tudo que está ao nosso redor. Deixamos de pensar por conta própria, de agir, e aceitamos tudo que é nos imposto. Pegando o Calixto Guilherme, um pouco da fala do Wander, acredito que somos induzidos, somos pessoas induzidas, igual ao fato de ligar a argumentação de questionamento. A gente é induzido a seguir aquela coisa, igual política, televisão. A gente não
vive meio que preso numa realidade que nem sempre é certa, que a gente tem que se questionar para chegar no objetivo de ver a realidade da forma certa. Então, a gente é praticamente assim, induzido meio com a semelhança do sonambulismo, por exemplo. Então, é uma coisa que tem que ser muito questionada para não cair no sonambulismo dessa parte. Um trecho que eu separei para vocês aqui, para confirmar essa minha pergunta, que é um trecho de Hamlet, que é uma tragédia de Shakespeare. Então, Hamlet, ele tem um monólogo, que muitos aí já devem ter visto aquela cena clássica dele com a caveira na mão, conversando com a caveira, que na realidade seria assim o espírito do pai dele. Então, ele conversando, ele pergunta o seguinte, separei para vocês aqui, presta atenção. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra o mar de obstáculos, enfrentando-os, vencer ou morrer, ou dormir, nada mais, e dizer que pelo sono se findam as dores, pelo sono se findam as dores, como os 1000 abalos inerentes à carne. Ou seja, se nós nos fizermos de sonâmbulos no dia a dia, suportamos mais as dores da carne, sem que ainda estejamos mortos. O que me dizem disso? Quem quer falar? Os mecanismos de defesa, professor? Sim, dentro desse contexto, essa letargia. Sim. Os meninos estavam comentando aí sobre essa questão de que a gente não faz, a gente não age. Tipo assim, a gente vê as situações que estão erradas. Eu falo que eu já trabalhei muito com ativismo. E eu trabalhei com ativismo lá da Defone, que seria com relação à pessoa com deficiência. Por experiência, a gente percebe que o fato de você puxar para si a responsabilidade de voz de uma classe é muito doída. E, ao mesmo tempo, ela é doída por dois lados, porque você apanha de quem não é pessoa com deficiência, no meu caso, e você apanha de quem é pessoa com deficiência. Porque você toca pelo fato de você... Eu acho que aí é um ponto interessante. Vamos lá naquele cara da caverna. Quando no mito da caverna, quando o personagem volta, né, o protagonista que esteve fora, que viu a luz, que viu que tudo era que falou do mundo de sombras, quando ele volta, ele diz daquilo que dói aos outros, que dói aos demais. O cara vai virar e dizer, pô, o que vocês estão vivendo é por ilusão. Vocês passaram a vida vivendo uma ilusão. Olha, gente, eu vou ser sincero, eu ia matar um cara desse. Porque ele ia pegar toda a minha vida e reduzi-la a uma mera ilusão. Ia trazer tudo aquilo que... Pegar tudo aquilo que significa. Acho que aí é o mecanismo de defesa. Às vezes, a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente fala, porque eu percebo que quando as pessoas defendem as suas ideologias, aquilo que é delas, elas defendem e seriam capazes de matar por elas. Agora, pensa... Se você é capaz de matar por uma situação que você acredita, e a gente vê isso hoje, com certeza, em toda essa dualidade que o Brasil vive, né? Aí eu às vezes me coloco do outro lado, pensando, por que eles vivem essa dualidade? Por que eles seriam capazes de matar dessa forma? É tentar entrar na cabeça mesmo. E por que há tanto sofrimento na cabeça dessas pessoas que elas sequer... Ou até na minha também, e aí vem um ponto interessante. Por que o sofrimento não pode estar na minha cabeça que eu não consigo quebrar aquilo que é meu para enxergar aquilo que elas vivem? Aquilo que é delas também. Vamos dos dois lados, é mão dupla. Esse constante pensamento, essa constante
dúvida, ela realmente machuca muito a gente. O estado de conforto é necessário, o ponto de conforto é necessário. Obrigado. É importante a tua fala, Reginaldo, pelo seguinte, nós temos uma tendência em abordar a alienação, o povo alienado, não é? Mas talvez se mudássemos o ponto de vista, nós talvez encontrássemos ali um povo com tanta dor, sim, com tanto sofrimento carregado, que escolhe o sonambulismo para sofrer, sim, menos. Então, não seria necessariamente uma alienação, seria uma entrega a um sonambulismo para sofrer menos aquilo que atinge a carne dessas pessoas. O que me dizem disto? Vocês entendem que, de fato, há algo de sonambulismo no povo exatamente para que sofram menos as dores da carne? O que me dizem? Sim. Professor, eu acredito que sim. E até nos dias de hoje, porque eu acho que as pessoas, elas meio que enfiam isso nas suas cabeças, principalmente diante do governo. Né? As pessoas fingem que não enxergam tudo que está acontecendo, pensando que vai sofrer menos, né? Mas às vezes ocorre de ser ao contrário. Então, eu penso mais ou menos por esse lado aí. Eu acho que até hoje, sim, nos dias de hoje, as pessoas ainda utilizam da sua forma isso, mas sim, ainda, né, quer tampar o sol com a peneira, assim. Eu acho que desde a antiguidade até hoje sempre teve isso. Minha opinião. Calixto. Pois não. Pode falar. Eu estou aqui ouvindo atentamente a todos, né? Eu estou aqui pensando quanto a gente é levado pelo subjetivismo das pessoas em relação à realidade, porque eu tenho a impressão que, né, assim, como eu, a maioria, durante todo o filme, foi acreditando naquela narrativa, né? Aí só no final é que tem um desfecho diferente, onde a gente percebe que não existe aquilo tudo que foi colocado. E a questão do sonâmbulo, tanto que ele foi manipulado, né? Ele dorme, acorda só a hora que, no caso, o dono dele lá queria que ele acordasse para fazer alguma coisa, bate de frente com quem vem talvez desafiá-lo, né? E ele foi usado para poder talvez tá fazendo uma coisa que o próprio autor da história, né? Era um desejo dele e ele usou um sonâmbulo, uma pessoa que estava dormindo o tempo inteiro. Aí é o que me veio, assim, né? O que eu pensei em relação ao filme foi isso. Professor, só complementando o que a colega falou. Foi quem? Foi a Patrícia, né? Aqui, essa situação que ela colocou é tão interessante, porque a gente é levado pela narrativa do filme a acreditar em tudo que está sendo dito ali dentro é verdade. Por mais que o filme mostre que todo aquele cenário, toda a ambientação, toda a construção que é trabalhada pelos atores e por todo o filme em si, né, tudo que é construído ali dentro, ele é surreal. Ele não diz da nossa realidade, são portas tortas. Isso é interessante. Isso é muito interessante o que ela colocou. Por mais bizarra, vou usar esse termo, por mais bizarra que seja a narrativa, uma vez que ela é ambientada, ela é bem construída, ela é alicerçada por todo um contexto, a gente entra nessa narrativa. Essa colocação dela foi muito firme, muito boa. E eu fico pensando também, a gente, enquanto atuantes, por exemplo, no direito, você ouvindo a narrativa do outro, né? Até Sim. Que ponto que você pode
colocar como verdade aquilo, né? Porque é muito interessante. Eu também caí igual patina narrativa, igual do jeito que você falou. Eu pensei, nó, que doideira isso. Aí depois que aparece aquele fechamento, falou, ó, era tudo uma ilusão. Pelo menos dentro desse ar, né? Olhando. Muito interessante. Meus caros, outra questão que não pode passar despercebido, envolvendo as narrativas, é a obra Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Todo mundo que já ouviu falar. Então, ele entra, o personagem Dom Quixote, e ele se envereda por uma série de aventuras imaginárias, numa realidade expressionista dele, numa realidade cúbica, um cubismo próprio, para espanto do companheiro dele, Sancho. Ao ponto de Sancho falar, mas, mestre, vamos parar um pouco. Falou, não, o meu repouso é a batalha. Meu repouso é a batalha. Aliás, uma frase que Picasso falava direto. Não, eu gosto de Cervantes, que era espanhol igual ele, porque o meu repouso é a batalha. Pois bem, só que quando Dom Quixote está morrendo, lá no leito dele, ele começa a falar para Sancho que realmente aquilo tudo era uma ilusão da parte dele. E Sancho vai ficando tão triste, o espírito dele vai ficando tão triste, e fala, não, mestre, era verdade. Aquilo tudo era verdade, não havia ilusão, foram grandes batalhas. Ele fala, não, Sancho, não aconteceu nada daquilo. Nós sabemos que não foi nada daquilo. Então, esse é o ponto que eu quero chegar, meus caros. Dentro dessa realidade, a realidade libertária, ela é uma ficção e que, ao ser vencida, ela se prostra diante da derrota. Vou repetir. A verdade libertária é a ficção a ser buscada? O que me dizem? Quem quer falar? A realidade libertária, professor? É uma ficção? Se eu quero partir para buscar uma realidade libertadora, eu estou atrás de uma ficção, ou realmente atrás do monte, lá atrás dos moinhos está essa realidade. Ela está lá. O que me diz? Nossa. Meu Deus. Eu quero acreditar que não é uma ficção, não. Na verdade, é um descobrir, um aceitar. Não é porque não é tudo lindo e tudo feito de batalhas épicas. Enfim, né? A gente não é cavaleiro de armadura, não tem nada disso. Mas eu não vejo como ficção eu acredito que não podemos ver como ficção e temos que ver como a realidade, mas aceitar também a realidade. E é essa realidade que pesa acabou de citar Shakespeare em Hamlet. É justamente essa realidade que pesa. O peso da realidade. Aceitar esse peso da realidade é o peso da liberdade. Mas então,
meus caros, aproveitando a fala de Cassiane, se quiser, ela já pode até emendar, me responda. Qual é a realidade da lei? Primeira pergunta. Qual é a realidade da lei? Segundo, a realidade da lei é a mesma realidade do direito? Pensem. Me respondam, por favor. Querem que eu repita? Vou repetir. Qual é a realidade da lei? Esta realidade da lei é a mesma realidade do direito? Direito e lei vivem na mesma realidade? Eu acredito que não. Não. Porque são coisas... A gente não consegue viver só da lei. A gente tem os limites, a gente tem coisas que é do direito que nos são negadas. Nós temos a tal hierarquia, né? Que muitas das vezes oprime mesmo o direito que a gente tem. Não sei se é por esse lado, assim, mas eu acredito que não. A lei que o direito é uma coisa, o direito que nós temos acesso é um e a lei é outro. A lei foi feita para sonâmbulos? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Assim, eu tô no início, né? Eu tô muito no início, mas sempre que na história da lei, sempre que há a construção de uma lei nova, meio que fica escondido, sabe? A questão de ainda se manter o poder acima de tudo. Né? Eu não sei se eu estou sendo equivocada, mas pelo que eu percebi até agora, sempre que há a construção de uma lei, de um progresso, né, em cima da lei, sempre tem essa, sabe, fica escondido mesmo, sempre tem que ter o poder ele não pode ele não pode se igualar e nem pode ficar submisso. Eu acho que é meio que um carinho que tem fazendo mesmo. Patrícia, aqui não tem equívocos, ok? Aqui é um espaço do livre pensar, da livre fala, que em nenhum momento tem equívoco. Toda fala aqui é pensada, refletida, conduzida, então não tenha esse receio, ok? Sim. Aí, professor. Fale, Reginaldo. Aí, né, até continuando com a Patrícia aí, né? Só que aí eu vejo diferente. Eu vim das exatas. Né? E a ideia que eu tenho de lei é aquela ideia de lei física, lei da física, aquela coisa imutável, aquela coisa posta, pronta, que simplesmente a gente apenas reconhece. E eu vejo já no direito, pelo menos dentro desse período que eu passei, como um mecanismo de linguagem. Aquele mecanismo que pode dizer da lei, reconhecer e falar dessa lei, ou trazer ali a sua interpretação e tudo mais. Mas dentro dessa e dentro desse meu contexto, né, dentro dessa minha vivência das exatas, eu não consigo ver a lei de outra forma. Pelo menos é isso, né? Lei, uma coisa posta, pronta, colocada, e direito, mecanismo de linguagem, de mudança, aí eu coloco o contrário, que só os sonâmbulos, né, é que podem dizer do direito. Quem dorme pode dizer do direito. Quem está acordado, nesse caso aí, que é o empirista, aquele que vive a realidade física das coisas, vive o direito. Vive a lei. Obrigado. A lei seria o sono e o direito seria o despertador. Não, a lei seria a realidade, acordado, e o direito,
o direito, você vive o direito no sono. Porque na liberdade, quando você dorme, você é livre. A única realidade que você consegue transformar é a que está dentro de você, nesse sentido de ter controle, né? Você buscar dormir. Tanto que a gente tem essa ideia de transcendência ao dormir. Então, dormindo, você consegue, no meu ponto de vista, né? Estando sonâmbulo, né? Você consegue ir além. Você consegue dizer de muito mais. Que, para mim, como eu disse, o direito é a linguagem. Agora, estando acordado, a lei física, a lei da matéria vai pesar sobre você. É isso. Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, eu já vejo o direito, Calixto, como se fosse um acordar mesmo. Eu não sei, eu acho que o direito é você correr em busca de alguma coisa, né? Para poder estar organizando melhor a convivência. Mas aí, a partir do momento que se acorda e vai atrás do direito, que nasce a lei já vem meio que adormecendo de novo aquilo que acordou. Tipo assim, você acordou, então tá, vamos fazer a lei aqui. Mas vamos adormecer todo mundo. Aí faz a lei fingindo que aquilo vai acontecer, que aquela realidade vai acontecer. Mas que, no fundo, eu acho que foram poucas as coisas que aconteceram mesmo. Eu costumo falar que a gente vive as mesmas coisas em cenário diferente. Eu acho que nós já conseguimos muita coisa, já avançamos muito, mas a gente ainda vive muitas coisas do passado em cenário diferente. É isso que eu acho. Nós temos uma concepção muito limitada do direito. E, às vezes, até distanciada da própria arte. Porque quando aproximamos o direito da arte, nós conseguimos transitar de forma menos dolorosa pelos dois caminhos, tanto o caminho das ideias quanto o caminho da causalidade, coisa que às vezes a lei não permite. Sempre muito fria, muito dura. É por isso que ser legal é diferente do ser justo. E tem muitas pessoas que sabem boa dose de leis, artigos, dominam capítulos e mais capítulos de códigos, mas não são pessoas justas, não têm noção do direito. É isso que falta em algumas pessoas extremamente legalistas, um compromisso com o direito, sabendo que o direito é uma arte, de compreender as pessoas, é uma arte de transitar lá nesse mundo das ideias. Eu separei uma frase aqui para vocês de Van Gogh, que era um impressionista, praticou o autoextermínio, teve relacionamentos bastante conturbados, mas ele tem uma frase que é o seguinte: eu quero tocar as pessoas com a minha arte. Quero que eles digam, ele tem sentimentos, ele tem ternura. A gente pode usar essa frase na relação do direito com a lei, como se o direito estivesse falando para a lei. Eu quero te tocar com a minha arte. Eu quero que você veja que eu tenho sentimento, que eu tenho ternura. O que me dizem disso? Alguém quer comentar? Posso falar ali? Pois não? Posso fazer uma colocação? Claro. Quando a gente começa a fazer direito, a gente pensa que a lei é tudo. A lei vai guiar o direito. Quando a gente termina o curso, ou antes mesmo de terminar,
a gente vê que não é isso. A lei coloca o direito em estado de sonambulismo. Certo? É isso que eu queria falar. A lei coloca o direito em estado de sonambulismo, dormindo. Então, quem faz direito tem que ter uma percepção muito sensível, tem que ser muito sensível para não ser positivista. Quem está aí formando, né? O positivismo não é um bom caminho, porque a gente vê aí muito juiz seguindo a lei, sua própria lei, fazendo a sua própria lei. E também ignora a lei que está aqui no nosso código, na nossa Constituição. Então, às vezes a gente fica frustrado com o direito. Fica frustrado. Nossa, fiz o curso lá, passei 5 anos, e era tudo mentira? Não. Vamos começar a reverter as coisas. Vamos começar a acordar. É nesse sentido. Ok. Alguém mais quer falar? Quer acrescentar algo? Professor, eu quero só acrescentar uma frase também do Ferdinand Lassalle, um sociólogo, que a gente viu no semestre passado, que ele compara a Constituição com uma folha de papel, mera folha de papel, quando ela não realiza aquilo que propõe. E aí, assim, né, no primeiro período, eu estou no segundo período ainda, estava no primeiro período, e aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas isso não é... Isso vindo de um sociólogo, como assim uma mera folha de papel? Como assim ela não pode produzir se ela não produz efeito? E é o que a gente vê na realidade. Exatamente o que a Rose disse, é esse estado de sonambulismo que o direito fica, como se não tivesse alguém, uma ordem no comando. A gente tem uma Constituição, nós temos uma Constituição incrível, nós temos uma Constituição que zela do que os nossos filhos vão assistir nos canais de televisão, mas isso não é colocado na prática, isso não é praticado, a realidade que a gente vê é outra. E aí hoje que eu fico pensando nas palavras do sociólogo, e eu concordo com ele, que se a Constituição não está cumprindo esse papel, então ela não passa de um papel. Se ela não cumpre o que ela está dizendo, então ela não está passando de um papel. E aí eu não vim das exatas, que nem o Regi, mas eu vim da filosofia, estou tentando me encontrar no direito, mas eu estou vendo que, assim, a cada dia eu vejo mais que é uma luta infindável. Não é a Lei Maria da Penha que coloca fim na luta das mulheres por igualdade social, por segurança. Não é a Lei Maria da Penha. Eu fico cada dia mais chocada, sinceramente, vendo com o senhor nas aulas de teoria da pena, como que tem coisa que é tão banalizada pelo direito, coisas que eu achava que eram assim tratadas de forma suprema, de forma com todo o mérito que merece, mas não é. Então, o que eu estou vendo, o que eu estou aprendendo nesses 2 semestres é que o direito é uma luta constante. Não diferente, né, na filosofia, que é também uma constante, não é uma estática, é uma constante, e não deixando, a gente não deixa um filósofo para trás e pega o que está mais adiantado. Não é essa questão, a gente pega os pontos. Então, eu vejo que no direito é assim, porque eu estava lá no direito pensando e raciocinando com os iluministas, e eu chego aqui no direito e eu vejo que um tratado de direitos humanos só foi feito depois da Segunda Guerra. Isso me chocou. Isso choca, porque é um pensamento que está lá atrás, lá no iluminismo. Mas como a Rosa falou, é uma
é incessante. É uma guerra, é um dia a dia. Ah, mas isso não está sendo cumprido, é muita coisa que não é, muita coisa que está em desacordo, principalmente com a Constituição, tanta coisa inconstitucional. Mas se a gente desiste disso, e aí, se a gente não tem a ternura que o Van Gogh quer propor, então é melhor desistir. Vamos deixar o direito para os ternos, para quem tem sentimento, que aí eu acredito que nós vamos aos poucos e remodulando e lutando mais pelas conquistas, enfim, por tudo que a gente já conseguiu até aqui e continuando sempre. É claro que a gente tem que ter uma certa cautela, porque todo mundo aqui já ouviu falar naquele roqueiro Marilyn Manson. Sim. Por que você tem esse nome? Não, porque eu gosto de Marilyn Monroe e tenho admiração por Charles Manson. Charles Manson foi um serial killer, um homicida. E ele tinha um séquito de sonâmbulos que matava para ele. Ele soltava os sonâmbulos dele à noite, e esses sonâmbulos, um dos crimes mais bárbaros que eles praticaram foi matar uma atriz chamada Sharon Tate. Estava no auge da carreira e ela estava grávida, estava prestes a ter. E eles mataram-na de forma muito violenta, estes sonâmbulos. Rasgaram a barriga, tiraram a criança, foi uma morte assim. E quando esses sonâmbulos foram presos, lá no sítio, que ele tinha um sítio com essa família Manson, tem até o filme sobre ele, essas pessoas saíram nas viaturas e entraram nas agências policiais, abraçadas e cantando hinos de louvor, para vocês verem o nível de sonambulismo delas. Ele tem uma frase que é o seguinte, é que nós não chegamos à verdade. Ele tem uma série de frases assim, que tem que parar para pensar no que ele fala. As entrevistas dele também no YouTube, vocês podem pesquisar Charles Manson. Ele tem a capacidade de hipnotizar pessoas. Você vai ouvindo e você vai... Se você não tomar cuidado, você está tomado pelas palavras ali. Então, ele fala que não há como chegar à verdade. O que ocorre é que se escolhe a mentira que mais gosta para ser seguida. Se escolhe a mentira que mais gosta. Então, parece que, já encerrando a nossa conversa, parece que nos tempos atuais, muitas pessoas, ao ouvir determinadas outras com capacidade de hipnotizar, escolheram as suas mentiras. E estão levando essas mentiras adiante. Ou seja, nós, ao que parece, vamos nos confrontar com diversos sonâmbulos por aí. Temos que ter cuidado, eles estão por aí. Pode não estar de preto. Às vezes eles estão de verde e amarelo, enrolado numa bandeira.
mas eles podem te machucar. Pode até te matar, dependendo da situação. Não estou falando que uma outra bandeira vermelha também não hipnotize as pessoas, que hipnotize. A questão é até que ponto a pessoa se entrega ao sonambulismo, ok, para sofrer menos na vida. Quer se entregar ao sonambulismo para sofrer menos, para lembrar Hamlet, para sentir menos as dores na carne. Mas daí a causar dor nos outros, chegamos a um ponto de interseção nesse sonambulismo. Que tipo de sonambulismo é esse? Porque tem um sonambulismo que se recusa à dor, mas tem aquele que está produzindo a dor. Talvez seja essa a grande reflexão do filme, essa questão do sonambulismo, de tirar proveito do sonambulismo. Não é? Alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar o nosso debate? Encerrar? Se você me permite? Tudo, claro. Essa questão aí nós já discutimos muito sobre essa questão do quão fragmentado nós somos nesse sentido de quem somos, né? O animal que habita em nós e toda essa questão. Quando se pensa nessa questão do sonambulismo, não acaba sendo uma forma de, não querendo, né? Lógico que a discussão é fantástica, mas as pessoas não são o que são, professor. Nesse sentido, sendo bem humano mesmo, a desgraça também alimenta. A miséria dá lucro. Né? As pessoas se alimentam do ruim também. A gente se alimenta. Tem pessoas que amam uma luta de boxe, tem pessoas que gostam, né? E se alimentam de situações que são negativas, e isso é o que acontece. Aí eu volto naquela questão nossa lá no início, né? O oculto que habita em nós, esse oculto, não seria o fato dele estar muito mal, da gente realmente não conhecer esse oculto que habita em nós, a gente não saber realmente quem a gente é, de verdade. Porque uma vez tendo conhecimento, né, acordando, aí vem, uma vez sim, acordando esse oculto que habita em nós, sabendo quem ele é, tendo conhecimento dele, não seria uma ótima forma de compreender o quão mal nós podemos ser, né? Mesmo acreditando que estamos do lado certo. Aliás, inclusive acreditando que estamos do lado certo. Ou inclusive estando do lado certo, que é pior ainda. Se existe esse lado, né? Reginaldo, você está absolutamente certo, viu? E a questão é muito clara. Para irmos para o céu, nós temos que aprender muita coisa. Tem que ler a Bíblia, o Alcorão, ler, reler. Temos que aprender a ir para o céu. Mas, para ir para o inferno, basta sermos nós mesmos. Sim, sim. Certíssimo, professor. Basta então, sermos. Meus caros, então, eu vou encerrar, vou ler os nomes, porque eu vou deixar gravado. Então, vou ler os nomes, não precisa nem falar presente, é só para conferir, porque depois eu vou providenciar de novo os certificados. Eu espero que todos já tenham recebido o certificado do primeiro encontro, ok? Então, vamos lá. Não recebi o primeiro, professor. Eu ainda não recebi. Então, quem não recebeu, depois me manda. Professor, professor. Pois não? Uma aluna do primeiro período ainda não recebeu o dela. Eu te mandei o nome, a Daniele. Hoje eu mandei alguns. Veja se o nome dela está lá. Só o dela. Então eu vou mandar fazer, ok? Pode ficar bom, obrigada. Então vamos lá. Tem aqui o Lander, Carlos Eduardo, Cassiane, Catrine, Kleber, Cleison Marcos, Daiane César, Degmar,
Fabiana Gontijo, Gabriela Martins, Giovana Antônia, Guilherme Braga, Ebert, Humberto, Irene, Isabela, Jéssica Ellen, Jennifer, Júlia Andrade, Júlia Assis, Juliana Veríssimo, Kimberly Bianca, Marcele Arruda, Marco Túlio, Maria Carolina, Maria Eduarda, Micaela, Patrícia Melo, Reginaldo Couto, Robert Rabelo, Rosemary Martins, Samara Caetano, Willerson. Confere? Confere. Então, meus queridos, eu agradeço a participação e depois nós vamos marcar mais um encontro. Esse certificado vai valer 2 horas complementares. Ok? Ok. Então, Ok, muito obrigada, Thalys. Então, um bom fim de semana para todos, ok? Você também. Tchau. Obrigada. Tchau a todos. Obrigado, Tchau, gente. Thalys. Tchau. Igualmente. Fiquem bem, com Deus. Tchau, Thalys. Thalys, Tchau, gente. o certificado da última aula. Quem não recebeu, pode me mandar cobrando a lista, que eu mando fazer, ok? À medida em que eu estou recebendo as listas, eu estou fazendo. Tá bom? Tá bom.